Já Lilian. vamos falar com outra, que o jornal agora da Rede Alesp conversa agora com o médico, né? Álvaro Attalá, ele é epidemiologista clínico. Ele fala sobre a Covid-19, evidências clínicas mais confiáveis no momento que estamos. Bom dia, doutor Álvaro. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é Júlio Polírio. Agora quem fala é a Júlia, mas aqui comigo a Lilian Busato. Bom dia para todos, bom dia aos seus queridos ouvintes. Só uma pergunta, é com imagem ou sem imagem? Com imagem, nós estamos te vendo, doutor. Então vou tirar a máscara aqui, tá bom? Tá bom, não tem problema. O doutor seguindo, então, os protocolos, de de segurança, segurança aqui, conversando com a gente, Lilian. Então, Ok. vamos começar, doutor Álvaro, falando, então, aqui no Jornal da Rede Alesp, né? Hoje, o que nós temos de certeza sobre a Covid-19 depois de 4 meses dessa pandemia aqui no Brasil e no mundo? O que temos com certeza é que é uma doença que, dada a transmissibilidade dela, né, que é muito grande, né, atingiu uma população muito grande, veja que rapidamente como crescer o número de casos no Brasil, não é? Mas que um percentual, provavelmente em torno de 1% das pessoas vão a óbito, né? Agora, um país como o nosso, que tem 200 milhões de habitantes, se todo mundo tiver, você vai ter 2 milhões de mortes, né? Isso é uma catástrofe sem tamanho que está se dimensionando ao redor do mundo, né? E todo o esforço no sentido de prevenção é fundamental porque não temos nenhum tratamento eficiente, né? A única coisa que se mostrou eficiente até agora é a prevenção, né? E essa prevenção através aí da higiene, do uso do álcool gel, do uso de máscaras, né? E, em particular, distanciamento e isolamento das pessoas. Mas as pessoas também se cansam, a economia sofre e está formada uma equação aí de... Uma equação não, nós temos várias equações, né? 5 equações, né? E umas 10 incógnitas, então é difícil de equacionar isso, a não ser com muita determinação e coragem. Doutor, bom dia. Quem está falando agora é Lilian, tudo bem? Oi, Lilian, tudo bom? Tudo bem. Doutor, a gente sabe que não é só o Brasil, mas o mundo inteiro, né, está à procura de descoberta de medicamentos para curar a Covid-19. Na opinião do senhor, o que o senhor acha desses medicamentos? Qual é a eficácia deles, contumaz mesmo contra a doença? Então, o nosso papel, eu aqui na Unifesp, eu dirijo o Centro Cochrane do Brasil desde 1996, né? Eu fui um dos fundadores e fui um dos diretores mundiais da Cochrane. E a gente mapeia para ver o que funciona, né? O que tem eficácia, o que tem efetividade, se funciona no mundo real, se tem eficiência, né? O custo-benefício e a segurança dos tratamentos, né? Sem nenhum tipo de isenção. E tem um leque aberto enorme, tanto em termos da prevenção quanto da terapêutica e a profilaxia, né? A grande esperança é a vacina, que estão surgindo várias. É possível que até o final do ano alguma já comece a ser utilizada ao redor do mundo, espero que aqui no Brasil também. A prevenção, o único jeito é isolamento, distanciamento das pessoas, né? Um componente reconhecido mais recentemente, e que é bem claro, embora as evidências ainda possam ser melhoradas, é que o bicho está no ar, né? Então, não só perdigotos e gotículas que saem junto com a fala, a respiração, o esforço, e também aerosóis, né? Então, o desafio é como separar o vírus que está no ar, separar o ar que as pessoas respiram, né? Aí você vê esses ônibus superlotados, metrôs, etc., festinhas, né? E o bicho agora está indo para o interior, né? O estado de São Paulo, etc. Então, há muito o que se fazer.
a imprensa a mídia está fazendo um papel fantástico, mas o trabalho não pode parar. Agora, doutor Álvaro, o senhor está falando de medicamentos, né? E todo mundo lê diariamente, todo mundo lê diariamente com relação a isso, o medicamento X, Y, funciona, não funciona. Desses remédios já amplamente divulgados, há algum efetivamente com uma eficácia comprovada ou não? Não. Comprovada, você falou a palavra-chave, não, né? Existem muitas hipóteses, e veja, é uma doença que tem uma história natural, né? Você tem que ver se o medicamento previne, né? Se ele não previne, se ele diminui a gravidade da doença, né? Se o paciente precisa ser internado em hospital, depois se ele precisa de oxigênio, ventilação assistida e se morre ou não. Então, tem vários momentos que os medicamentos precisam ser testados, né? E esse leque todo ainda tem é um quebra-cabeça que falta muitas peças, né? Então, tem droga que funciona in vitro, né? Na célula, mas se você vai, por exemplo, a ivermectina, ela funciona in vitro, né? É um vermífugo lá que, se você colocar células no microscópio ou numa peça de vidro, você inibe o crescimento dentro da célula do vírus. Só que a hora que você dá para o sujeito, a quantidade daquele medicamento que chega na célula onde está o vírus é 35 vezes, 20 vezes menor do que aquilo que foi colocado lá dentro do vidrinho onde estava a célula, o vírus se reproduzindo dentro dela, entendeu? E se você der, ao invés de 2 comprimidos, der 70 comprimidos, o doente morre. Então, é esse jogo todo que tem que ser bem feito, né? Por outro lado, o vírus entra pelas vias aéreas superiores, pela boca, pelo olho, né? Se você cobrir bem o olho, o nariz e a boca, você previne, né? E agora estão saindo algumas evidências que se você fizer isolamento, se você usar máscara e se proteger, o face shield, né? Evitar aspirar o vírus no ar, a doença pode se manifestar de uma maneira mais branda, menos grave. Então, tem uma série de locos para se usar estratégias de pesquisa científica para tentar minorar o estrago dramático da doença em algumas pessoas, particularmente naquelas que estão imunodeprimidas, né, nos transplantados, nos pacientes obesos, né, e nos idosos. O doutor Álvaro, agora vamos falar um pouquinho das vacinas, né? No mundo inteiro estão sendo desenvolvidas várias vacinas, né? Tudo contra o Covid-19. O senhor acha que todas elas são promissoras ou alguma especial? O senhor acha que a eficácia dela será mais rápida e o resultado também? Então, existem várias promissoras, né? A mais adiantada é essa de Oxford, né? Do grupo de Oxford, que está sendo já testada em ensaio clínico fase 3, né, que é para ver, porque primeiro você testa a vacina para ver se ela produz anticorpos, né? Depois você vê se esses anticorpos, se isso faz mal para o paciente ou não, e se ele inibe, ele tem anticorpo específico contra o vírus. Tudo bem, isso aí várias delas, dezenas já demonstraram. Depois você tem que demonstrar que ela evita você pegue a doença. Ou se você não evita, pelo menos evita que você vá para a UTI ou que você precise ser entubado ou que você morra, né? Então, tudo isso agora está sendo pesquisado com uma rapidez incrível, nunca vista na história da medicina. O pessoal está indo muito bem, o Brasil está dentro do sistema dos testes, né, aqui na Unifesp, a fase 3 dos estudos controlados randomizados
de preferência cegos, né? Então, e a gente aqui rezando para que até dezembro a vacina possa começar a ser administrada, pelo menos em alguns países. Então, eu diria que é bem promissor. Há um medo de que algumas vacinas para coronavírus já mostraram que, em alguns casos, provocam uma hiperreação, né? Uma reação que é uma manifestação da doença piorada. Isso é raro, mas há de se tomar o cuidado, e por isso que está se fazendo vacinações com grandes números antes de liberar a vacinação em massa, né? Então, essa de Oxford, parece que o projeto é de 50 mil vacinas, 50 mil casos. Isso quer dizer, 25 mil vão tomar vacinas, 25 mil não. Em geral, paciente de alto risco, profissionais da saúde, e vai se ver se a doença incide numa quantidade bem menor nos vacinados do que nos não vacinados. Doutor Álvaro, o senhor está falando da vacina, a vacina de Oxford, que até a Unifesp está nesse momento também ajudando nas questões das testagens, mas falando da outra vacina também, né, que é uma parceria do governo do estado de São Paulo com a China, o Coronavac, qual a sua análise, então, sobre essa vacina? Não, olha, eu não sou um imunologista, um virologista, eu tenho acompanhado, tenho estudado e prestado atenção nas conversas com os meus colegas, alguns deles eu entrevistei, né? Todas têm uma racionalidade muito boa. Todas estão seguindo os preceitos da boa pesquisa clínica, né? Essa de São Paulo, Butantan, também tem uma capacidade muito boa, é um privilégio ter um Butantan no Brasil, não é? Professor Rio, né? Professor Covas. Então, eu tenho boas esperanças, tanto nas que estão sendo testadas aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos, né? E quanto na própria Inglaterra, né? Então, em vários lugares do mundo, parece que no clinicaltrial.gov tem registrado mais de 100 vacinas, né? Tomara que todas elas funcionem, né? A própria Inglaterra está fazendo reserva de vários tipos de vacina, porque como elas têm mecanismo de ação diferentes, se tiver alguma dificuldade, você pode dar uma vacina depois da outra, não sei se pode misturar, mas o fato é que você tem que ter vacina para as pessoas de alto risco. E outra discussão é quanto que você tem que reservar de vacina, né? Porque, por exemplo, o sujeito que já teve a doença, será que vai ser vacinado, né? Para saber se ele já teve a doença, vai ter que fazer exame, o exame também custa caro, né? Provavelmente vão vacinar também os indivíduos que já tiveram a doença e que não foi devidamente confirmada, etc. Isso é um assunto que vai ficar para uma segunda fase desses estudos científicos. Perfeito, doutor Álvaro Attalá. Queria agradecer, então, a sua contribuição hoje aqui no Jornal da Rede Alesp, contando para a gente um pouco sobre esse momento da Covid-19 no Brasil. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom trabalho para vocês. Fiquem com Deus. Obrigada, tenha um bom dia. Fica com Deus, doutor. Importante, né? Aí o doutor Álvaro repercutindo, principalmente essa questão dos medicamentos, né? Que a gente ouve falar sempre e lê muita coisa, né? Então, nada melhor do que um especialista para dizer, olha, não tem comprovação. Então, vamos com cuidado, né? Vamos com cuidado.